Em conversa com os advogados Carlos Sérgio e Sócrates Niklevski, responsáveis pela defesa do prefeito Totônio Chicote sobre a ação do pedido do Ministério Público para o afastamento do mesmo sobre supostas irregularidades da administração pública, os advogados puderam esclarecer algumas dúvidas acerca desse processo em trâmite na Justiça. E quem primeiro conversou conosco sobre o andamento desse processo foi o advogado Carlos Sérgio, no qual disse que essa tomada de decisão da promotora responsável pela ação chega a ser um equívoco, em virtude de não conter absolutamente nada nos autos do processo que possa, de fato, incriminar o prefeito. Olha, o que há é uma ação de improbidade em face do prefeito municipal movida pelo Ministério Público, né? Hoje nós estamos num regime democrático, o Ministério Público tem sua importante missão, ele instaurou um inquérito civil, recebeu denúncias de um órgão de opositores da cidade e teria procedido algumas diligências, algumas investigações e entrou com uma ação de improbidade relacionando alguns fatos que, segundo o entendimento do Ministério Público, caracterizaria o ato de improbidade administrativa. Nós fomos citados, o prefeito foi citado, nós como advogados do prefeito fomos citados, o município também foi citado para integrar a lide, caso tenha interesse. E no caso do prefeito, nós fizemos a defesa, rebatendo item por item, todos os pontos. Não houve absolutamente nada do que consta na inicial que indique no sentido de ato de improbidade, não existe prova nenhuma de lesão ao erário, não existe prova nenhuma de que o prefeito tenha se beneficiado ou beneficiados a terceiros. O que há é uma mera narrativa, no nosso entendimento, uma narrativa muito politizada dos problemas administrativos, tentando apontá-los ou relacioná-los com algum tipo de benefício que o prefeito poderia ter tomado. E isso não ocorreu, numa análise muito calma, muito tranquila. Estivemos conversando com o magistrado que conduz o processo, explicando o ponto de vista da defesa, e nós acreditamos que não havia elemento nem para a propositura desta ação, muito menos para o recebimento da denúncia, mas se a denúncia vier, se a ação vier a ser recebida, nós acreditamos que durante a instrução, isto que eu estou dizendo agora para você, será devidamente e solidamente constatado de que, na verdade, se o inquérito civil realizado, que é uma fase anterior à propositura dessa ação, tivesse sido aprofundado efetivamente, teria se constatado que não houve nenhum superfaturamento ou nenhum benefício indevido de quem quer que seja. Ou seja, no ponto de vista da defesa, esse afastamento, esse pedido do Ministério Público foi um equívoco, de certa forma? Olha, o Ministério Público tem ampla autonomia, faz parte do regime democrático, está exercendo o seu importante papel, mas eu entendo que talvez um pouco mais de cautela, um pouco mais de aprofundamento, talvez no inquérito civil pudesse já todas essas questões terem sido resolvidas, uma vez que alguma questão ou outra não significa necessariamente que houve lesão ao erário, ou seja, não houve nenhum dos fatos relacionados na inicial apontam ou comprovam que houve qualquer prejuízo em qualquer licitação, em qualquer aquisição, em qualquer compra, em qualquer serviço realizado ou obra executada pela Prefeitura. Ou seja, até porque, como bons conhecedores de todo esse processo que está aí rolando na Justiça, para que haja esse afastamento, de fato é necessário que haja também provas concretas. Pois é, para se afastar um prefeito, não só já tem que ter indícios muito fortes, não de meras irregularidades, mas indícios de que o prefeito estaria se locupletando, ou se beneficiando, ou beneficiando a terceiros. É preciso já elementos muito gritantes, como é preciso também, para que haja um afastamento preliminar de um prefeito, que ele esteja dificultando a instrução processual, que ele esteja, de alguma forma, ocultando ou dificultando a investigação, o que não ocorreu de forma nenhuma. Todas as documentações solicitadas ao município foram encaminhadas, todas as pessoas que foram convocadas para prestar depoimento compareceram sem maiores empecilhos. Portanto, entendemos que não estão presentes no caso os requisitos mínimos e dispensáveis
indispensáveis para um afastamento. Isso nós estamos convictos disso e acreditamos que a decisão da Justiça será nesse sentido. Agora que é dever do Ministério Público investigar, é dever da Justiça acompanhar todos os casos, mas a defesa do prefeito está tranquilo de que, ao final, a verdade será plenamente esclarecida e demonstrado que não houve prejuízo algum aos cofres públicos. Ainda em sua fala, o advogado relata que, a partir de toda essa repercussão acerca dessa ação movida pelo Ministério Público para afastamento do prefeito, ele entende que tudo isso pode estar ligado a outros tipos de interesse, ou seja, influências políticas. Pois é, há muitos comentários de que há muita movimentação política, de que setores aí estariam promovendo essa ação com interesses de beneficiar algum político, algum grupo político. Isso entendemos que é algo que faz parte também da vida política. Agora, nós, como advogado de defesa, arguímos uma exceção de suspeição em face da titular da ação, por conta de informações que circularam nas redes sociais, de uma intimidade muito grande entre a pessoa, a titular que promoveu esta ação de improbidade e setores políticos ferrenhos adversários do prefeito. Mas nós acreditamos que tudo isso será também esclarecido, também será superado e, no final, a verdade será plenamente esclarecida e o direito, com certeza, haverá de prosperar. E o prefeito que foi eleito democraticamente por ampla maioria da população de Pedreira vai poder continuar o seu trabalho e respondendo, sim, sempre que houver aos questionamentos do Ministério Público, do Poder Judiciário, mas com muito cuidado, porque, afinal de contas, o prefeito foi eleito, a soberania é do povo, o povo escolhe e o povo tira os seus representantes. Para que o Poder Judiciário, no nosso entendimento, possa fazer alguma intervenção, só se houvesse elementos absolutamente fortes, seguros, longe de qualquer partidarismo, longe de qualquer influência política, de qualquer interesse menor de pessoas que possam estar em volta disso. Nós entendemos que a vontade popular é que deve prevalecer e a legitimidade do povo que escolheu e tira os seus representantes é que deve ser respeitada. E, no presente caso, absolutamente não há nenhum elemento maior que justifique, que autorize ou que permita, levando-se em conta as provas que tem nos autos e o nosso ordenamento jurídico, eu concluo e acredito que a ação será, ao final, julgada improcedente. Ainda baseado em informações do advogado Sócrates, eles já entraram com um pedido de suspeição contra a promotora responsável pela citada ação. Nós apresentamos recentemente no processo uma exceção de suspeição. É uma medida judicial que serve para que o juiz apure se o membro do Ministério Público tem isenção e imparcialidade para continuar atuando nesse processo, uma vez que se tornou notório fatos que foram veiculados na imprensa e que demonstram uma proximidade muito grande, uma relação até política entre a promotora titular da ação e algumas pessoas da oposição aqui na cidade diretamente interessadas no resultado desse processo. Entendemos que o Ministério Público é uma instituição, não é feito apenas por A ou por B, é uma instituição, a titularidade da ação é do Ministério Público e o promotor titular da ação tem que ser imparcial e por isso nós apresentamos. Cabe agora ao Poder Judiciário decidir se mantém ou se afasta. Independente disso, nós estamos convictos de que a Justiça tem que decidir com serenidade, com tranquilidade, para que o processo seja realmente destinado à realização da justiça e não seja motivado ou influenciado por interesses políticos locais.